Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 20 do Êxodo. É neste capítulo que Moisés recebe do Senhor os 10 mandamentos. Deus está constituindo, ensinando, formando aqui o seu povo, dando ao seu povo a direção. E neste momento o Senhor entrega a Moisés os 10 mandamentos. São mandamentos que devem reger o seu povo, a fim de que o povo viva debaixo da vontade de Deus e que cumpra as ordenanças e mandamentos do Senhor. Estes 10 mandamentos, depois Jesus cumprindo-os, porque somente Jesus foi capaz de cumprir toda a lei, Jesus cumprindo a lei, ele vai falar que toda esta lei se resume em apenas 2 mandamentos. E quais são os 2 mandamentos segundo as palavras de Jesus? Que é, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus resume isso aí, por quê? Porque observando as palavras de Jesus, você entende que amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, automaticamente você vai estar colocando em prática todos os 10 mandamentos. Mas existe aqui uma questão e a gente precisa falar a respeito dela, que é o guardar o sábado. Nós não guardamos o sábado. Os nossos irmãos adventistas guardam. E por que nós não guardamos o sábado? Porque toda a lei foi cumprida em Cristo. Cristo cumpriu a lei e somente ele foi capaz de cumprir. Já na igreja primitiva existia essa discussão a respeito do sábado, se deveria guardar ou não, e você observa que Jesus não guardou. Jesus trabalhou no sábado, Jesus viveu o sábado como um dia normal. Aí Paulo, quando houve a confusão lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos com os irmãos da Galácia, Paulo escreve para eles uma carta. No capítulo 4, do versículo 9 ao 11, Paulo diz: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. O que o Paulo está dizendo? Meus irmãos, o assunto guardar dias, meses e anos eram rudimentos que era somente sombra. O sábado fala de repouso e é uma sombra de Cristo, porque em Cristo nós temos repouso. Em Colossenses, ainda Paulo aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 16 e 17, ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. É muito claro, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo está deixando muito claro que era apenas sombra e que ninguém hoje deve ser julgado por isso. Por quê? Porque Cristo cumpriu. Ainda aos Gálatas, para terminar, capítulo 5 e versículo 4 diz: de Cristo vós desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O que é que Paulo está dizendo? Quando você volta para estes preceitos da lei, para este guarda-dia, essa coisa toda, Paulo está dizendo: você decaiu da graça. Cristo cumpriu e te revelou a graça. Você rejeita a graça e quer voltar aos preceitos da lei. Recorda o que diz Tiago: porque se guardardes toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpada de toda. O que Tiago está dizendo? Nós hoje não vivemos sob a lei, nós vivemos o tempo da graça e
Neste tempo da graça, Paulo escreve: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Nós não precisamos guardar o sábado, porque era rudimento da lei, Cristo já cumpriu e em Cristo nós somos livres. Cumprimos todos os mandamentos quando, segundo Jesus, amamos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Ficou muito mais difícil do que os 10 que Moisés deu, ou o que Deus entregou a Moisés no monte. Amar a Deus sobre todas as coisas é um amor sincero. Amar ao próximo como a nós mesmos ficou mais estreito o negócio, mas Deus nos chamou para isso e o seu Espírito vai nos ajudar a colocar tudo isso em prática. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe no nome de Jesus.